Olá, bora explorar hoje um clássico que, olha, ainda dá muito o que falar. Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, do Stephen R. Covey. Opa! A gente separou uns trechos aqui que prometem ir além daquele sucesso mais superficial, sabe? Buscando uma satisfação mais de verdade. Isso aí. E a grande sacada do Covey, eu acho, é que ele diz que não tem muito atalho mágico, né? A eficácia que dura mesmo vem de um caráter firme, assim, baseado em princípios que são meio universais. Uhum. E ele faz uma distinção que é a chave entre a tal ética do caráter e a ética da personalidade. E também fala demais sobre o poder dos nossos paradigmas, como a gente enxerga as coisas. E tem toda uma jornada que ele propõe, né? Tipo, sair da dependência, aí conquistar a independência. Isso. E o pulo do gato, que é chegar na interdependência. Fora o conceito de equilíbrio PCP, que a gente já explica o que é. Aham. Então, a nossa missão aqui é tentar sacar o que realmente funciona para a gente ser eficaz, mas tipo, a longo prazo. Bora lá então. Beleza, começando pela base. Essa história de ética do caráter versus ética da personalidade. O Covey percebeu que muito material de autoajuda mais recente foca muito em Técnicas, né? imagem, pensamento positivo. Exato, a tal ética da personalidade. É quase como, sei lá, usar uns truques sociais, umas maquiagens pra aparecer bem na fita, entende? Tipo uns band-aids sociais, né? É, por aí. E em contraste, a ética do caráter, que ele viu mais em textos antigos, foca em coisas mais fundamentais. Integridade, justiça, honestidade. A base mesmo. Entendi. Tem até um exemplo pessoal dele, muito bom, com um filho que estava com umas dificuldades. Ele percebeu que só mudar as técnicas de pai, sabe? Tipo as táticas da personalidade, não adiantava nada. Não resolvia a raiz do problema. Não. Foi preciso uma mudança, assim, interna. Nele mesmo e na esposa. Nos valores, nas percepções deles. Isso é o caráter. A ideia central é, para você conseguir ver as coisas diferentes, você precisa ser diferente. Mudar por dentro primeiro. Faz total sentido. Porque a gente vê muito essa busca pelo hack, né? Pelo truque rápido para resolver tudo. Pois é. Mas parece que o resultado que fica mesmo exige um trabalho mais profundo e isso conecta direto com a ideia dos paradigmas que você falou, certo? As nossas lentes para o mundo. Perfeito. É isso aí. Paradigmas são como os nossos mapas mentais. Sabe aquela imagem clássica que dá pra ver como uma moça jovem ou uma senhora idosa? Sei, sei. Aquela que depende de como você olha. Exato. Ela ilustra super bem isso. Duas pessoas podem olhar exatamente a mesma coisa e ver realidades totalmente diferentes. E isso é condicionado pelas nossas experiências, pelos nossos valores. Uhum. E o Covey diz uma coisa bem forte. Nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Ou seja, nossa visão não é neutra. Eita. E como isso impacta na prática, no dia a dia? Impacta tudo. Lembra daquela história que ele conta do homem no metrô com os filhos super barulhentos fazendo a maior bagunça? Lembro, sim. A reação inicial é de ficar irritado, né? Pois é, todo mundo no vagão incomodado. Mas aí, quando o Covey pergunta pro pai, e ele conta que eles estavam voltando do hospital, que a mãe das crianças tinha acabado de morrer, Nossa. o paradigma muda na hora. A irritação some e vira compaixão, entende? Reconhecer que a gente tem esses paradigmas, essas lentes, é o primeiro passo para poder questionar eles e, quem sabe, ter essas viradas de chave, essa mudança de percepção. Entendi. Então o caminho é, primeiro a gente arruma a casa por dentro, fortalece o caráter, Uhum. ele entende melhor as nossas lentes, os paradigmas. E aí vem aquela jornada que você mencionou antes. Dependência, independência, interdependência. Uhum. Como funciona isso? Isso. Ele diz que a gente começa dependente. É o paradigma do você. Você cuida de mim. A culpa é sua se algo der errado. É meio infantil, né? Sim. Depois, a gente busca a independência. É o paradigma do eu. Eu consigo fazer, eu sou responsável, eu me banco. A nossa sociedade valoriza muito isso, né? A independência. Com certeza. Mas você disse que não é o estágio final. Por quê? Ser independente não é o ideal. É super importante,
mas é incompleto para a vida como ela é. Porque a vida real pensa na família, no trabalho, na comunidade. Ela é interdependente. Ah, entendi. É o paradigma do nós. Juntos a gente consegue fazer mais, criar coisas melhores do que sozinhos. Mas, e aqui está o ponto crucial do Covey, só dá para chegar na independência de verdade depois de ser genuinamente independente. Ah, então uma coisa leva a outra. Não dá para pular etapa. Exatamente. Você precisa ter autodomínio, saber se gerenciar, que são os hábitos 1, 2 e 3, as tais vitórias particulares, para aí sim conseguir colaborar de forma eficaz com os outros, que são os hábitos 4, 5 e 6, as vitórias públicas. Saquei. É um processo, uma construção. E para amarrar isso tudo, tem aquela metáfora ótima da galinha dos ovos de ouro, que fala sobre eficácia. Essa é clássica e, nossa, muito poderosa. Funciona assim. Os ovos de ouro são a produção, que a gente chama de P. São os resultados que a gente quer, sabe? Lucro, notas boas, um projeto entregue. Tá, os resultados visíveis. Isso, e a galinha é a capacidade de produção, o CP. É o recurso, o meio que gera esses resultados. Pode ser uma máquina que precisa de manutenção, pode ser o nosso corpo que precisa de descanso, pode ser um relacionamento que precisa de cuidado, a confiança da equipe. Entendi. A fonte dos resultados. Exato. E a grande lição é, não adianta nada querer pegar todos os ovos de ouro de uma vez e no processo matar a galinha, né? Claro, aí acaba tudo. Pois é, a verdadeira eficácia para o Covey está no equilíbrio PCP. Se você foca só nos ovos, só na produção, resultado imediato, lucro rápido, você esgota a galinha, ignora a manutenção, a saúde, o relacionamento. Tipo o burnout que a gente vê tanto, ou uma empresa que explora os funcionários só pensando no lucro de curto prazo. Exatamente. Mas o contrário também não funciona. Se você só cuida da galinha, só foca na capacidade de produção, sem se preocupar em gerar os ovos, também não vai a lugar nenhum. Ninguém vive só de potencial, né? Faz sentido. O segredo é esse equilíbrio. Nutrir a capacidade de produzir enquanto você colhe os frutos. É um investimento contínuo na galinha para garantir os ovos a longo prazo. Isso vale para tudo: bens físicos, dinheiro e principalmente relacionamentos. Uau! Então, resumindo a ópera aqui, a base de tudo é construir o caráter, entender e conseguir até ajustar nossos paradigmas, nossas lentes, nutrir consistência com autonomia, fazer essa caminhada da dependência para a interdependência, lembrando que tem que passar pela independência no meio do caminho, Essencial. e manter sempre esse equilíbrio delicado entre produzir, ter resultados P, e cuidar da capacidade de produzir esses resultados CP. É isso aí. E a mensagem que fica martelando, eu acho, é essa abordagem de dentro para fora. A mudança real, a eficácia duradoura começa na gente, nos nossos princípios, no nosso caráter. Antes de sair tentando mudar as circunstâncias ou os outros, o trabalho é interno. Nossa, profundo. Fica a reflexão então, né? Quanto tempo a gente realmente dedica a entender e fortalecer esses nossos próprios alicerces, os nossos princípios mais fundamentais? Pois é. E se a gente fizesse isso mais conscientemente, como será que as nossas interações e decisões mudariam no dia a dia? É com certeza dá o que pensar.